Você já sentiu aquela deliciosa vertigem pouco antes das quedas da montanha-russa? Naquele momento em que seu estômago congela e seu coração bate tão forte que parece querer escapar do seu peito. Todos procuramos essa emoção, essa descarga de adrenalina que nos faz sentir vivos. Parques divertidos existem para nos dar exatamente isso. Uma fuga segura em direção ao perigo controlado. Mas o que acontece quando esse controle quebra? O que acontece quando a diversão se torna pesadelo e esse grito de emoção se torna o último som que alguém fará? Hoje vou contar 5 histórias que mudarão para sempre a maneira como você vê esses jogos mecânicos. Eles não são lendas urbanas ou inventaram histórias para assustar. Eles são tragédias reais. Pessoas reais que deixaram suas casas procurando passar um dia incrível e nunca voltaram. Se isso já fez você pensar por um segundo, deixe. Me como agora, porque o que vou revelar hoje poderia salvar sua vida ou a de alguém que você ama. Inscreva-se no canal, porque toda a história aqui é uma lição que ninguém deve ignorar. Prepare-se. O que está por vir não é fácil de ouvir, mas você precisa saber. Vamos juntos nisso. Era 15 de abril de 2004. Um dia comum no país de Gales, daqueles em que as famílias aproveitam o clima para sair e criar memórias. Hayley Leanne Williams tinha 16 anos. 16. Aquela idade em que tudo é possível, onde toda a vida está à sua frente, esperando para serem vividos. Naquele dia, ele visitou o parque temático de Oakwood com sua família. Imagine a cena. Risos, algodão de açúcar, o cheiro de pipoca se misturando com a emoção no ar. Hayley estava animado para entrar na Hydro, uma das atrações mais populares do parque. Um monstro de aço que prometeu uma queda de 80 graus diretamente para uma piscina gigante, 80 km por hora. A fila avançou lentamente, como sempre. Hayley conversou com um garoto de 10 anos chamado Martin Rothwell. Ambos compartilharam a antecipação nervosa que todos conhecemos. Quando eles finalmente tocaram sua vez, se sentaram juntos. Os funcionários revisaram os cintos de segurança e os bares que devem mantê-los seguros. Mas algo estava errado. Martin lutou com seu arnês. Hayley, sendo a adolescente gentil que ela era, tentou ajudá-lo. O que ninguém sabia naquela época era que esses segundos de confusão selariam seu destino. O jogo começou sua promoção. Esse clique metálico, clique seal que você conhece, que está construindo a segunda tensão. Eles chegaram ao topo. Uma pausa. E então a queda. Aquele momento em que sua alma é deixada para trás e seu corpo joga para a frente. Mas no meio daquele outono, algo falhou. As tiras que tinham que segurá-las não funcionaram. Martin caiu primeiro na água. Para algum milagre, ele só sofreu ferimentos leves. Mas Hayley caiu de quase 30 metros de altura. Seu corpo atingiu a água com uma força brutal. As testemunhas gritaram. Alguns correram em sua direção. Outros ficaram paralisados, sem poder processar o que acabaram de ver. Os paramédicos chegaram rápido. Eles o carregaram para um helicóptero. Durante aqueles minutos no ar, talvez os médicos ainda tivessem esperança. Talvez eles pensassem que poderiam salvá-la. Mas quando chegaram ao hospital, quando viram a magnitude do trauma interno, sabiam que era tarde demais. Hayley morreu naquela noite. 16 anos. Uma vida completa pela frente, apagada em segundos. Sua família foi quebrada. Como você explica algo assim? Como você faz sentido perder sua filha em um lugar que prometeu diversão? A investigação começou imediatamente. E o que eles descobriram foi arrepiante. As revisões de segurança na Hydro eram praticamente não existentes. No dia em que Hayley morreu, 80% das pessoas que foram para esse jogo não estavam seguradas corretamente. 88%. Pense, quase todos os que entraram naquele dia estavam em perigo mortal e não sabiam. As câmeras de segurança mostraram funcionários pulando os protocolos repetidamente. Não foi um acidente isolado. Foi negligência sistemática. O fabricante do jogo estava claro. Cada cinto deve ser verificado, cada barra deve ser confirmada. Mas Oakwood ignorou essas instruções. Por quê?
Porque revisar cada pessoa levou um tempo. E o tempo é dinheiro. Mais passageiros significavam mais lucros. Então eles sacrificaram a segurança no altar da eficiência. Em 2006, a investigação oficial confirmou o que todos suspeitavam. A Oakwood Leisure Limited foi declarada culpada de não garantir a segurança de seus visitantes. 2 anos depois, em 2008, eles foram multados com 250 mil libras e forçados a pagar 8 mil a mais em custos legais. A mãe de Hayley, Beverly Williams, falou com a mídia. Sua voz tremeu de Ram continha Bia. Isso é ridículo, disse ele. Isso não devolve minha filha. Ele não muda nada. Ele estava certo. Como você coloca um preço de vida? Como você compensa uma mãe que nunca mais abraçará sua filha? O parque foi vendido a uma empresa espanhola chamada Aspro. Eles mudaram o nome da hidrelétrica para Dregonc, uma tentativa patética de se distanciar da tragédia. Para Beverly, essa mudança foi como um tapa. Ver esse jogo em comerciais, promovido como algo divertido e seguro, era insuportável. Esse jogo matou minha filha, disse ele em entrevista. E agora eles o usam para vender ingressos. É obsceno. A história de Hayley não terminou sua morte. Tornou-se um símbolo de tudo o que pode dar errado quando os lucros são mais importantes do que as pessoas. Seu rosto apareceu em relatórios de segurança. Seu nome se tornou um aviso. Mas para sua família, ela nunca foi um símbolo. Era uma filha, uma irmã, uma pessoa real com sonhos e planos que nunca seriam cumpridos. E tudo o que, porque alguém decidiu que verificar um cinto não valia 30 segundos que o levaram bem. 5 de setembro de 2020. Kenwood Springs, Colorado. Uma família planejou férias perfeitas. Entre eles estava Wangal Estifanos, uma garota de 6 anos cheia de energia e curiosidade. O tipo de garota que faz 1000 perguntas e fica animada com tudo. Eles visitaram o Glenwood Caverns Adventure Park, um lugar conhecido por suas atrações extremas. Um deles foi assombrado na mina, um jogo que deixou cair os passageiros a 110 metros em uma mina abandonada usando apenas a gravidade, sem freios, sem nada para reduzir a velocidade, exceto o impacto controlado final. Wangal atendeu à altura mínima necessária. Ele subiu com seu tio e outros parentes. Ao contrário de muitos jogos modernos, a Haunted Mind Drop não usou o ombro harness, apenas cintos de segurança. Uma decisão de design que procurou intensificar o sentimento de queda livre. Wangal estava sentado em seu lugar. Os operadores passaram verificando os cintos, mas eles cometeram um erro fatal. Eles não notaram que Wangal estava sentado no cinto de segurança, não sob ele. O sistema de controle de jogo detectou o problema. Ele emitiu um alarme, mas os operadores não sabiam o que esse alarme significava ou como resolvê-lo. Em vez de parar tudo e verificar cada assento, eles tentaram redefinir o sistema. Eles assumiram que era um erro técnico menor. Eles pressionaram alguns botões. O alarme parou. E eles pensaram que o problema foi resolvido. Eles autorizaram o início do jogo. As portas fecharam. O elevador começou a subir, levando os passageiros até o topo da mina. Wangal olhou em volta animadamente. Ele não tinha ideia de que em segundos sua vida terminaria. Eles chegaram ao topo. Uma breve pausa. E então a queda. 110 metros de queda livre na escuridão completa. Os passageiros gritaram de emoção. Mas Wangal, sem nada para segurar, foi jogado para fora de seu assento. Seu pequeno corpo caiu mais rápido que a cabine do jogo. Ele bateu no fundo da mineração com uma força devastadora. Quando o jogo finalmente parou, o tio de Wangal olhou para o seu lugar. Eu estava vazio. O pânico o invadiu. Ele gritou seu nome. Os outros passageiros começaram a perceber que algo terrível havia acontecido. Mas eles estavam presos em seus assentos, incapazes de se mover, forçados a esperar enquanto a equipe do parque respondia. Os funcionários foram rapidamente para o fundo do poço. Eles encontraram o corpo de Wangal.
Os paramédicos chegaram minutos depois, mas não havia nada a fazer. Wang foi declarado morto no local. Uma garota de 6 anos que só queria se divertir, que ele confiava que os adultos ao seu redor a mantiveriam seguros, e essa confiança a matou. A investigação revelou negligência em vários níveis. Os 2 operadores responsáveis naquele dia foram contratados recentemente. Um começou a trabalhar em julho, mas não recebeu treinamento até agosto. O outro foi contratado em agosto e treinado no dia seguinte. Um único dia de treinamento para operar um jogo que literalmente mantinha vidas em suas mãos. Nenhum deles entendeu completamente como o sistema de segurança funcionava. Eles não sabiam como interpretar alarmes. Eles não sabiam o que fazer quando algo deu errado. Mas o problema era mais profundo. A queda de mina assombrada estava operando de 2017. Durante esses 4 anos, vários visitantes relataram problemas com os cintos de segurança. Em 2018 anos, uma mãe viu um adolescente prestes a subir sem ter certeza. Só porque outros passageiros gritaram, o operador finalmente verificou e corrigiu a correia. A mãe enviou um e-mail ao parque expressando sua preocupação. O parque prometeu desafiar seus operadores, mas não havia registro dessa queixa. Nunca foi relatado às autoridades estatais. Em 2019, outro incidente. Um passageiro acidentalmente sentou no cinto, exatamente o mesmo que Wang. O passageiro teve que discutir com os operadores antes de finalmente resolver o problema. Após a morte de Wang, esse passageiro entrou em contato com a mídia, compartilhando sua história. Outro sinal de aviso ignorado. Outra oportunidade perdida para evitar uma tragédia. Os pais de Wang, quebrados, entraram com uma ação contra o parque. Seu advogado, Dan Kaplis, ficou claro. Esta família quer justiça. Eles querem assumir a responsabilidade pelo parque. E eles querem garantir que nenhuma outra família passe por esse inferno. Eles solicitaram que qualquer pessoa com experiências semelhantes em queda de mina assombrada apareça. Eles queriam construir um caso sólido que expunha anos de negligência sistemática. O fundador do parque, Steve Beckley, emitiu uma declaração expressando sua tristeza. Ele disse que a segurança sempre foi sua prioridade máxima. Ele prometeu trabalhar com especialistas e autoridades estaduais para revisar o jogo e fazer as mudanças necessárias. Mas para a família de Wang, essas palavras pareciam vazias. Não havia desculpas por ele poder voltar para sua filha. Não houve reforma para apagar a imagem de sua filhinha caindo no escuro, sozinho e aterrorizado. A família foi ao parque buscando criar memórias felizes. Em vez disso, agora eles carregavam uma perda que os perseguia todos os dias de suas vidas. Wang tinha 6 anos. 6. Apenas começando a entender o mundo. E esse mundo falhou da maneira mais brutal possível. Setembro de 2014, Royal Adelaide Show, Austrália do Sul. Um evento enorme em que milhares de famílias se reúnem para desfrutar de atrações, comida e entretenimento. Entre a multidão estava Adelene Leong, uma garota de 8 anos que visitava da Malásia com a mãe. Adelene estava animado. Tudo era novo, brilhante, cheio de possibilidades. Ela e a mãe decidiram ir ao Air Max 360, um jogo gigante que virou passageiros em velocidades extremas. As cadeiras penduradas em correntes de metal e o jogo completo girou, criando uma experiência de voo simulada. Adelene mediu 137 centímetros. O fabricante do jogo estabeleceu uma altura mínima de 140 centímetros. Mas os operadores, buscando maximizar seus lucros, retiraram esse requisito para 120 centímetros. 3 centímetros podem não parecer muito, mas, neste caso, esses 3 centímetros foram a diferença entre vida e morte. Um assistente verificou o arnês de A10 várias vezes. Havia uma barreira do idioma. Adelene e sua mãe não falavam inglês fluentemente. O assistente, frustrado, fez um gesto de polegar e autorizou o início do jogo. O Air Max 360 começou a girar. Lento no começo, depois mais e mais rápido.
As cadeiras subiram pela força centrífuga, criando esse sentimento de voar. Os passageiros gritaram de emoção, mas Adelene começou a deslizar de seu assento. O arnês, projetado para corpos maiores, não o segurou corretamente. Havia espaços, lacunas, onde seu pequeno corpo podia drenar. O jogo atingiu velocidades de mais de 100 km por hora. E então aconteceu. Adelene foi expulsa de sua cadeira. Seu corpo voou mais de 10 metros ao longo do ar antes de se dirigir ao chão. O som do impacto cortou através do ruído da feira. As pessoas pararam. Alguns gritaram. Outros correram em sua direção. Sua mãe, que tinha visto tudo de baixo, lançou um grito de partir o coração que ninguém que o ouviu poderia esquecer. Os paramédicos chegaram em minutos. Eles trabalharam desesperadamente para estabilizá-lo, mas o trauma em sua cabeça era muito severo. Adelene morreu no local. 8 anos. Uma garota que estava descobrindo o mundo, apagada em um instante, porque alguém decidiu que 3 centímetros não importavam. A pesquisa que se seguiu expôs uma rede de negligência e corrupção. O Air Max 360 chegaram à Austrália apenas um ano antes. Seus operadores, a empresa CJ e os filhos, de propriedade de Jenny Lee Sullivan e Clinton Watkins, nunca gravaram o jogo com as autoridades de segurança australianas. Em vez de seguir o processo correto, eles usaram uma certificação de jogo diferente. Eles basicamente mentiram na documentação oficial para evitar inspeções rigorosas. Além disso, eles reduziram o requisito de altura sem justificação técnica. Por quê? Porque crianças mais novas significavam mais clientes. Mais clientes significavam mais dinheiro. A vida de Adelene valeu menos do que o custo de rejeitar alguns passageiros. Os operadores também não enviaram uma lista de verificação de segurança necessária. Isso significava que o jogo operava sem inspeções adequadas. Ninguém verificou se os arnês funcionaram corretamente. Ninguém verificou se o design era seguro para todos os tamanhos do corpo. Havia mais. Semanas antes da morte de Adelene, o mesmo jogo estava no Royal Melbourne Show. Durante esses poucos dias, mais de 20 pessoas relataram ferimentos. 20. Em 3 dias. Os passageiros, especialmente os pequenos, sofreram golpes na cabeça, pescoço e peito. Os relatórios estavam lá. Os padrões eram claros. Algo estava errado com o design do arnês. Mas ninguém fez nada. O show continuou. O jogo continuou a operar. E quando ele chegou a Adelaide, ele estava pronto para coletar sua primeira vítima fatal. O médico legista Ian White não pôde conter sua fúria durante a investigação. Ele declarou que a morte de Adelene era completamente evitável. Ele culpou os operadores diretamente para priorizar os lucros sobre a vida humana. Ao diminuir a altura mínima, eles permitiram que crianças jovens fossem muito jovens para ir a um jogo que não foi projetado para elas. E eles fizeram isso de propósito. Não foi um erro. Foi uma decisão calculada colocar crianças inocentes em risco para vender mais ingressos. A mãe de Adelene, devastada, falou através de seu advogado. Ele explicou a dor insuportável de perder sua única filha. Saber que a morte de Adelene poderia ter sido evitada se os operadores tivessem seguido as regras básicas de segurança tornou o duelo ainda mais cruel. Não foi um acidente inevitável. Não foi azar. Foi negligência criminal disfarçada de diversão em família. Apesar das evidências esmagadoras, CJ e filhos divertidos enfrentaram consequências limitadas. A empresa estava falida, com dívidas acima de $1 milhão. As multas impostas nunca foram completamente pagas. A família de Adelene não pôde receber uma compensação máxima porque as leis australianas limitam pagamentos a $20 mil. $20 mil pela vida de uma garota. Menos de um custo de carro usado. Após a tragédia, o Air Max 360 foi permanentemente fechado e vendido a uma empresa britânica. Mas o dano já estava causado. Adelene nunca iria para casa. Sua mãe nunca mais ouviria sua risada.
E tudo porque 3 centímetros de altura pareciam um detalhe insignificante para pessoas que valorizavam mais dinheiro do que a vida humana. Outubro 12, 2019. Harvest Festival em Deerfield Township, Nova Jersey. Um evento comunitário em que as famílias locais se reuniam todos os anos para comemorar o outono. Hayley McMullen tinha 10 anos. Ele era um aluno da 5ª série na escola primária de Deerfield Township. Todo mundo a conhecia por sua brilhante personalidade, sua risada contagiosa, sua energia inesgotável. Naquele dia, ele foi ao festival com sua família e amigos. A atmosfera era perfeita. Música, comida, jogos mecânicos brilhando à noite. A vida era simples e bonita. A Skelly's Amusements, uma empresa que opera de 1950, Six, havia trazido as atrações. Um deles era Extremo, um jogo supercheiro que rapidamente virou passageiros em cabines fechadas. Por volta das 6 da tarde, Hayley e seus amigos decidiram continuar. Eles estavam empolgados, rindo enquanto alinhavam. Eles compraram seus ingressos, subiram em seus assentos, disseram seus arreios. Tudo parecia normal. O jogo começou a virar. As luzes criaram padrões hipnóticos. A música parecia forte. E então, sem aviso, algo estava terrivelmente ruim. Hayley foi libertada de seu assento. Seu corpo bateu contra partes do jogo que ainda estavam se movendo. Foi arrastado, derrotado repetidamente enquanto o Extremo continuava a virar. Crystal Defo, uma mulher local que estava no festival com o filho, testemunhou o acidente. Anos depois, ele ainda estava traumatizado pelo que viu. Ele descreveu a cena como algo tirado de um pesadelo. Algumas pessoas correram para Hayley. Outros fugiram, incapazes de processar o que estavam vendo. Muitos simplesmente congelados, seus cérebros rejeitando a realidade do que seus olhos mostraram. Uma pessoa angustiada chamou 911. Entre os soluços, ele relatou que uma garota havia sido expulsa do jogo e estava sendo espancada pelas partes móveis. Os desatadores enviaram ajuda imediatamente. Os paramédicos chegaram minutos depois. Eles encontraram Hayley inconsciente no chão. Ele tinha feridas enormes. Eles estabilizaram o melhor que puderam e o transportaram de helicóptero para o Hospital Universitário Cooper. Os médicos fizeram todo o possível. Mas às 7h20 naquela noite, Hayley foi declarado morto. O festival, que havia sido pura alegria minutos antes, tornou-se uma esteira coletiva. As notícias se espalharam rapidamente pelo município de Deerfield. Na escola primária, os companheiros de Hayley foram destruídos. Os diretores foram trazidos para ajudar as crianças a processarem o que aconteceu. Um de seus companheiros a descreveu como divertido e sempre feliz. Um pai mencionou que seu próprio filho não conseguia entender como alguém poderia estar vivo e decepcionado ar-se o próximo. Essa é a crueldade dessas tragédias. Elas não apenas matam a vítima, mas deixam ferimentos permanentes em todas as testemunhas. O governador Phil Murphy emitiu uma declaração chamando o incidente de tragédia. "Todos nós fomos a feiras", disse ele. "Essa pobre garota é simplesmente horrível." Suas palavras ressoaram com milhares de pessoas, porque ele estava certo. Todos nós estamos nessas feiras. Todos nós carregamos para esses jogos. E a ideia de que algo assim poderia acontecer conosco ou com nossos filhos era aterrorizante. As diversões de Skelly emitiram uma declaração expressando seu profundo arrependimento. Eles disseram que foram devastados e que as palavras não podiam descrever sua dor. Eles garantiram que cooperariam completamente com as autoridades para determinar o que havia dado errado. O jogo passou todas as inspeções de segurança dias antes do acidente. No papel, estava tudo bem, mas claramente algo falhou naquela noite. A família de Hayley estava quebrada. Sua mãe, Amanda McMullen, ficou tão impressionada com a dor que mal conseguia falar. O advogado da família, Milton Brown, emitiu uma declaração em seu nome pedindo privacidade. Eles agradeceram ao apoio da comunidade,
mas precisavam de espaço para processar a perda incompreensível que acabaram de sofrer. Seu pai, Chris McMullen, era policial em Salem City. Ele passou seus dias protegendo os outros, mas ele não pôde proteger sua própria filha de um jogo mecânico defeituoso. Os pesquisadores começaram a procurar respostas. Como Hayley foi expulso do jogo? Foi um problema mecânico? O arnês falhou? Ou foi o erro de um operador? Testemunhas de face. A face, incluindo aqueles que viram Hayley momentos antes do acidente, foram marcados. Crystal Defo, cujo filho frequentou a mesma escola que Hayley, não conseguiu esquecer o que viu. Nós o vimos passar bem na frente dos nossos olhos, disse ele. Seu filho também estava traumatizado. Ele não pode esquecer o que viu naquela noite, explicou Defo. Nenhum de nós pode. O caos que se seguiu ao acidente foi indescritível. Gritos, chorando, pessoas correndo em todas as direções. Funcionários do festival tentando controlar a situação, paramédicos trabalhando freneticamente. E no meio de tudo isso, o pequeno corpo de Hayley, imóvel no chão. Para sua família e amigos, a vida nunca mais seria a mesma. O festival que havia sido uma tradição feliz estava agora manchado de sangue e tragédia. Em outubro de 18 anos, uma esteira pública foi realizada na Igreja Batista Maranata, em Millville. Centenas de pessoas vieram apresentar seus respeitos. Chris McMullen, pai de Hayley, lutou com dor que nenhum pai deveria conhecer. Os policiais de Salem associaram um fundo para ajudar nas despesas do funeral. Uma página do GoFundMe levantou mais de $1.000 em dias. Mas nenhuma quantia de dinheiro poderia preencher o vazio que Hayley saiu. Sua cadeira à mesa estaria vazia para sempre. Sua risada nunca mais encheria a casa. E tudo porque um jogo que prometeu divertir se entregou à morte. 20 de setembro, de 2023. Parque temático de Mirablanda, em Olinda, Brasil. O lugar estava cheio de vida, famílias desfrutando do sol e das atrações. Entre os visitantes estava Davine Muniz Cordo, um professor de inglês de 34 anos, conhecido por sua personalidade extrovertida e seus cabelos coloridos vibrantes característicos. Davine foi ao parque para relaxar e se divertir. Ele não tinha ideia de que este seria seu último dia de liberdade, seu último momento antes de sua vida se tornar prolongada agonia. Davine decidiu entrar no Swinger Wave, uma atração popular em que as cadeiras suspensas por correntes de metal giram em círculos no ar. Parecia seguro, quase suave em comparação com outros jogos mais extremos. Ele se sentou, disse seu arnês e esperou que ele começasse. O jogo começou normalmente. As cadeiras começaram a subir e se virar suavemente. Outros passageiros sorriram, desfrutando da brisa e da sensação de voo. Mas então o desastre atingiu sem aviso. A cadeira de Davine saiu. As correntes que tiveram que segurá-lo falharam. Seu corpo foi jogado vários metros pelo ar. Todo o parque parecia parar. As risadas ficaram gritando. As pessoas correram para onde Davine havia caído. Os funcionários do parque vieram rapidamente tentando ajudar. Mas Davine sofreu ferimentos graves. Sua cabeça bateu no chão com força brutal. Ela foi transferida para o Hospital Restauraça em Recife. Os médicos avaliaram rapidamente sua condição e o que acharam devastador: múltiplas fraturas, trauma craniano grave. Seu cérebro estava inflamando perigosamente. Os cirurgiões realizaram procedimentos de emergência para reduzir a pressão no cérebro. Sua família correu para o hospital esperando por ela se recuperar de alguma forma. Seu primo Ricardo Lima se tornou o porta-voz da fame mentiroso, comunicando-se regularmente com a mídia e atualizando sobre sua condição. Nos dias seguintes, Davine permaneceu em estado crítico na unidade de terapia intensiva. Os médicos fizeram todo o possível, mas seu corpo lutou para sobreviver. A família expressou seu desejo de transferi-lo para um hospital privado para receber cuidados especializados. Mas sua condição era muito instável. Mover se pode matar lá. Então ele ficou onde estava, conectado a máquinas, flutuando entre vida e morte.
As autoridades lançaram investigação imediata sobre o acidente. Todo o parque foi fechado indefinidamente. As descobertas iniciais indicaram que a cadeira de Davini havia se destacado devido a uma falha mecânica, mas os detalhes completos não estavam claros enquanto a investigação continuava. Os dias se passaram. Então, semanas. Davini foi submetido a várias cirurgias. Os médicos lutaram para mantê-la estável, mas sua condição ainda estava piorando. Em novembro, surgiu uma nova complicação. Seu corpo não podia mais absorver alimentos. Isso levou a desidratação e desnutrição graves. A equipe médica fez todo o possível, mas sua saúde continuou a se deteriorar. Para sua família, ele trouxe nova angústia todos os dias. Ver Davini sofrendo, conectado a tubos e máquinas, incapaz de se comunicar, era um tormento constante. Em 1º de fevereiro, 2024, aos 6h40 da manhã, Davini Muniz Cordo morreu. O trauma cerebral que havia sofrido 4 meses antes de finalmente o levou. Sua família, amigos e estudantes ficaram devastados. Ricardo, que havia sido atualizado ao público ao longo de sua aprovação, anunciou sua morte com lágrimas. Ele falou sobre o peso emocional que o sofrimento de Davini teve na família. Eles disseram que sentem uma mistura de tristeza e alívio avassaladores. Alívio porque sua dor finalmente terminou, mas a dor de perdê-lo era insuportável. O funeral de Davini foi realizado no dia seguinte no cemitério de Santo Amaro, em Recife. Foi um evento profundamente emocional. Família, amigos e ex-alunos se reuniram para se despedir. Vários de seus amigos pintaram seus cabelos de cor brilhante para honrar seu estilo único. A cerimônia incluiu discursos e orações em movimento. Seu caixão estava cercado por flores e cartas de entes queridos. A família lutou para aceitar a perda súbita de alguém que estava tão cheio de vida. Mesmo após sua morte, a família enfrentou desafios contínuos. Eles estavam realizando uma ação legal contra o parque, buscando justiça para a tragédia evitável. Uma coleção de fundos online foi estabelecida para cobrir as despesas médicas de Davini e os custos de atendimento em casa que eles esperavam precisar. Infelizmente, ela nunca teve a oportunidade de sair do hospital. Mira Brandia emitiu uma breve declaração que oferece condolências, mas forneceu pouca explicação sobre como ocorreu o acidente. A investigação sobre o incidente continuou com as autoridades prometendo manter o parque se a negligência fosse comprovada. Nenhum representante do parque participou do funeral de Davini, fato que não passou despercebido por sua família sofredora. Enquanto se despediu, a família de Davini refletia sobre como a vida é frágil. Ricardo falou no culto, lembrando que os planos de Davini se mudaram para Portugal para uma nova aventura antes que o acidente mudasse tudo. Suas palavras levaram o peso de uma profunda perda enquanto tentavam entender a tragédia. Ele foi divertido e não voltou, disse ele, expressando a dor insuportável de perder alguém tão inesperadamente. Para a indústria de parques de diversões, a morte de Davini liderou outros parques no Brasil e, além de revisar seus próprios protocolos de segurança, na esperança de evitar tragédias semelhantes no futuro. Mas para a família de Davini, nenhuma investigação ou ação legal poderia trazê-la de volta. Ela saiu procurando um dia divertido e acabou sofrendo por meses antes de morrer. E tudo o que, porque alguém não manteve adequadamente as correntes de um jogo mecânico. 5 andares, 5 vidas. Hayley Williams, 16. Wangao Estefanos, 6 anos. Adene Leong, 8 anos. Hayley McMullen, 10 anos. Davini Muniz Cordo, 34 anos. Idades diferentes, diferentes países, anos diferentes, mas todos eles compartilham algo. Eles foram a lugares que prometeram diversão e nunca voltaram. O que essas tragédias têm em comum? Negligência. Cada uma dessas mortes poderia ter sido evitada. Eles não foram acidentes inevitáveis. Eles foram consequências diretas das decisões humanas. Decisões para priorizar os lucros de segurança, para ignorar protocolos,
contratar funcionários sem treinamento adequado, não manter o equipamento corretamente. Pense sobre isso. No caso de Hayley Williams, 80% dos passageiros daquele dia não estavam de maneira adequada. 88%. Isso não é um acidente isolado. É um padrão sistemático de negligência. Os funcionários sabiam que medidas importantes estavam pulando. Os gerentes sabiam que as avaliações de segurança levaram muito tempo e reduziram os lucros. Então, eles simplesmente pararam de fazer loss. E Hayley pagou o preço. No caso de Wangal Estefanos, o sistema de segurança detectou o problema. Ele emitiu um alarme dizendo que algo estava errado, mas os operadores, contratados dias antes com treinamento mínimo, não sabiam o que fazer. Em vez de parar e pedir ajuda, eles simplesmente redefiniram o sistema e continuaram. Por quê? Porque parar o jogo significaria atrasos. Isso significaria passageiros irritantes. Isso significaria menos dinheiro. Então eles arremessam a vida daquela garota. E eles perderam. A Dani Leong mediu 3 centímetros a menos que a altura mínima exigida pelo fabricante. 3 centímetros. Os operadores reduziram esse requisito sem autorização técnica. Por quê? Para permitir que mais crianças subam. Mais crianças significavam mais ingressos vendidos, mais dinheiro em seus bolsos. Eles não se importaram com o fato de o arnês não ter sido projetado para corpos tão pequenos. Eles não se importaram que havia espaços onde uma criança pudesse drenar. Eles só se importavam com ganho. E a Delaney morreu desses 3 centímetros. Hayley McMullen entrou em um jogo que havia passado todas as inspeções de segurança. No papel, tudo estava perfeito. Mas algo falhou naquela noite. O que foi? Ainda não temos respostas completas. Mas o que sabemos é que as inspeções claramente não foram suficientes. Alguém esqueceu algo crucial. Alguém assinou documentos dizendo que o jogo estava seguro quando não estava, e uma garota de 10 anos pagou com sua vida. Davine Muniz Cordo entrou em um jogo que parecia completamente inocente. Um swinger de onda, cadeiras suspensas girando suavemente. O que poderia dar errado? As correntes que mantinham a cadeira estavam gastas. Eles precisavam de manutenção. Talvez substituição completa. Mas ninguém os revisou corretamente. Ninguém dedicou um tempo para inspecionar cada link buscando fraqueza ou dano. E quando essas correntes falharam, Davine foi libertado. Ele sobreviveu a 4 meses de agonia antes de finalmente morrer. Agora deixe-me perguntar uma coisa. Quantas vezes você enviou para um jogo mecânico sem pensar 2 vezes? Quantas vezes você assumiu que eu tinha certeza simplesmente porque estava operando lá? A maioria de nós confia cegamente. Vemos as luzes brilhantes, ouvimos a música, sentimos a emoção e subimos. Nunca questionamos se os funcionários são treinados. Nunca perguntamos quando a última inspeção foi. Nunca revisamos nossos próprios arreios, além de uma rápida aparência. Essas histórias devem mudar isso. Eles devem fazer você pensar toda vez que você entra em um parque de diversões. Olhe em volta. Olhe para os funcionários. Eles parecem treinados? Eles estão prestando atenção? Ou eles estão distraídos com seus telefones? Quando você se sentir em um jogo, verifique seu próprio arnês. Puxe as tiras. Verifique se eles estão ajustados. Você não assume que o funcionário o fez corretamente, porque, como vimos, às vezes eles não. Se algo parecer ruim, confie nesse instinto. Se o seu arnês parece solto, fale. Se você vê que um funcionário não verifica corretamente outros passageiros, invente isso. É desconfortável, é inconveniente, mas eu poderia salvar sua vida, ou a vida de outra pessoa. Essas 5 mulheres confiaram no sistema. Eles confiaram que os adultos ao seu redor os mantiveriam seguros. E esse sistema falhou completamente. Também precisamos falar sobre responsabilidade. Na maioria desses casos, as multas eram ridículas em comparação com a vida perdida. O laser de Oakwood foi multado em 250 mil libras pela morte de Hayley Williams. Sua mãe disse que era insuficiente. Ele estava certo. Como você coloca a vida de um adolescente? CJ e Sons Amusements.
responsáveis pela morte de Adeline Leong, estavam em falência. As multas nunca foram completamente pagas. A família recebeu $20.000. 20 mil. Para a vida de sua filha. É obsceno. As leis precisam mudar. As multas de negligência que resultam em morte devem ser devastadoras, grande o suficiente para nenhuma empresa considerar o risco. Os operadores responsáveis devem enfrentar acusações criminais, não apenas multas corporativas. E as inspeções devem ser muito mais rigorosas e frequentes, porque claramente o sistema atual não funciona. Continue matando pessoas. Para as famílias dessas vítimas, nenhuma quantidade de mudanças legislativas trará seus entes queridos de volta. Beverly Williams nunca mais abraçará sua filha Hailey. Os pais de Wangal nunca verão seu pouco crescendo. A mãe de Adeline perdeu sua única filha. Amanda e Chris McMullen têm uma cadeira vazia em sua mesa. A família de Davin a viu sofrer durante meses antes de morrer. Estes não são apenas números ou estatísticas. São pessoas reais, com famílias devastadas, cujas vidas nunca serão as mesmas. O silêncio após o outono é o mais ensurdecedor. Aquele momento em que o grito é cortado e todo mundo entende que algo irreversível acabou de acontecer. 5 famílias sabem esse silêncio. Eles tomam isso como uma ferida que nunca fecha. Agora você também conhece suas histórias. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Na próxima vez que você estiver em um parque de diversões, você se lembrará desses rostos. Hailey Wangal, Adeline, Hailey Davin. 5 nomes que devem estar vivos, mas não estão. Não porque o destino era cruel, mas porque os humanos escolheram lucro sobre vidas. Aí está o seu bisturi. Cortar a ilusão de segurança. Questione tudo. Verifique tudo. Porque ninguém mais fará isso por você. Se essas histórias o tocaram, se você sentiu até uma fração do horror que essas famílias viviam, mostre. Compartilhe este vídeo. Faça com que outros saibam. Porque a ignorância mata tanto quanto negligência. E você não pode ser ignorante agora. Ele comenta: eu verifico minhas próprias tiras. Essa é a sua senha, seu compromisso, seu tribal. Você acha que essas são as únicas histórias? Mal estamos começando. Na próxima semana, revelarei algo ainda mais sombrio, algo que fará com que esses acidentes pareçam pequenos avisos. Inscreva-se, ative a campainha, porque o que está por vir mudará para sempre como você vê o mundo. O monstro não está em jogos mecânicos. É nas decisões humanas que as operam. E esse monstro ainda está com fome.